E agora então vamos começar aí o nosso bate-papo, né? Abrindo essa semana aqui com o nosso convidado, né, Dani? O professor Fábio Aristimunha, advogado, especialista em Direito Internacional, também escritor, e veio bater um papo com a gente. Que seja bem-vindo, professor. Obrigado pela presença. Bom dia, professor. Obrigada pela presença. É uma honra receber o professor Fábio aqui, porque todos que conhecem o professor Fábio sabem do gabarito que ele tem, Caio. É uma honra mesmo poder estar dividindo essa manhã aqui contigo. E a gente te recebe, então, né, para a gente saber um pouquinho mais sobre o direito internacional aqui da fronteira. Até porque a gente está vivenciando esse período que é notícia em todo mundo, com a prisão do Ronaldinho Gaúcho, e a gente quer entender um pouquinho mais como é que funciona. Bom dia, Daniela. Bom dia, Caio. Bom dia aos ouvintes. Agradeço novamente o convite. É uma honra estar aqui. E esse caso do Ronaldinho Gaúcho tem repercutido bastante. Alguns colegas até acharam que eram fake news quando eu publiquei, porque eu publiquei em primeira mão, eu tive acesso por meio de contatos que eu tenho de alunos, colegas, delegados que são meus colegas no Paraguai. Eu vi eles publicando e repercuti. E muita gente criticou que eu estava espalhando fake news. Depois só é que veio a repercutir na imprensa do Brasil. E justamente isso, então havia uma dúvida inicial se era realmente verdade e tudo se confirmou, a notícia é verdadeira, Ronaldinho Gaúcho está detido junto com o irmão no Paraguai por conta de documentação paraguaia falsa, tanto o passaporte paraguaio quanto o DNI, que é a cédula de identidade deles. Pois é, só complementar, professor, antes do senhor continuar. A notícia que a gente separou aqui, vou antecipar, já que a gente ia dar durante outras notícias. Ronaldinho e o irmão continuam presos, né? Como o professor disse aí, a prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai ganhou repercussão no mundo e nos últimos dias, principalmente na Espanha, onde o ex-craque fez sucesso com o Barcelona. Nesta segunda-feira, o jornal espanhol Marca lamentou a detenção do ex-meia, que foi pego aí com documentos paraguaios falsos, citou a história no país europeu e analisou aí semblante, né, de tristeza do ex-jogador quando foi levado algemado para o presídio. O advogado do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, Sérgio Queiroz, disse em entrevista coletiva no Paraguai que a prisão do cliente é ilegal e abusiva, assim como a detenção do irmão dele, Roberto de Assis. O defensor afirmou ainda que o promotor entendeu que os dois poderiam voltar para o Brasil ou ir a qualquer outro país, porque não houve dolo, mas que, apesar disso, a justiça determinou que Ronaldinho e Assis continuassem presos. As informações são do site ABC Color. A defesa de Ronaldinho Gaúcho entrou com recurso na manhã desta segunda-feira e solicitou que o astro e o seu irmão Assis passem a cumprir prisão domiciliar. A propriedade dos advogados, a prioridade, melhor dizendo, né, dos advogados é tirar os dois da penitenciária em que estão em agrupação especializada da Polícia Nacional em Assunção, antes de pensar na saída da dupla no Paraguai. O recurso deve ter uma resposta no máximo em 48 horas. Caso a Justiça concorde com a prisão domiciliar, Ronaldinho e Assis seguirão detidos, mas em algum lugar, em um imóvel residencial na capital Assunção. Se esse passo se der certo, os advogados passarão a tentar o segundo recurso para permitir que os dois retornem ao Brasil, professor. É isso. No caso, trata-se de falsidade ideológica, o porte e uso do documento. Pelo que consta no noticiário, ele teria saído do Brasil com documento brasileiro e apresentado o documento falso no momento do ingresso. E não foi detido naquele momento, porque a sua chegada causou, digamos assim, que uma multidão fosse recebê-lo no aeroporto, mas o detiveram depois no hotel. E, nesse caso, é falsidade ideológica, e o que o advogado dele já falou a respeito publicamente é que o Ronaldinho não sabia o que estava fazendo, não sabia que era crime, e, entre aspas, ele é tonto, disse o seu advogado. Uhum. Com um advogado desse, né? Pois é. Professora, nessa situação, como é que cabe aí o recurso, a defesa? Isso tem uma certa demora? Como é que funciona a parte legal dessa história? No caso, o sistema paraguaio é um sistema legal diferente do nosso, do brasileiro, com outra legislação, mas em muitos aspectos parecido, porque é um sistema que a gente chama de romano-germânico, ou de civil law, em que prevalece a lei, em que princípios gerais do processo e do direito penal são os mesmos, presunção de inocência,
prazos recursais. Então, embora eu não tenha acesso à legislação específica do Paraguai, os princípios gerais permanecem. Falsidade ideológica, não se pode alegar desconhecimento do crime, isso no Brasil, no Paraguai, em qualquer país onde haja um sistema jurídico estruturado. E essa linha do advogado que eu mencionei, que o Ronaldinho não sabia, supostamente, que estava cometendo um crime, não é uma linha de defesa jurídica. Em juízo, não é aceitável. É assim, funciona para o público. Porque o ativo que o Ronaldinho tem, já que ele é ex-jogador, é a sua imagem, que ele pode vender, associá-la a produtos. E é isso que está sendo depauperado neste momento, está sendo prejudicado. A imagem dele, que marca vai querer associar, se associar a uma imagem de alguém que foi pego com um documento falsificado? Então, o que o advogado está querendo fazer nesse jogo é resgatar a imagem, não propriamente elaborar a defesa. A estratégia de defesa ainda está para ser divulgada, ainda não sabemos direito. No caso, né, alegou-se aí que ele não sabia que estava usando um documento falso, né? Se ele não é paraguaio, se ele não deu entrada nessa documentação pelos trâmites legais, como é que você vai alegar que seu documento, você não sabia que era um documento falso? É estranho, né, professor? Muito estranho. Há muitos fatos não contados, há muitas lacunas que ainda estão por ser difundidas. Fatos que se sabem é que ele teve o seu passaporte brasileiro retido recentemente. No caso, como ele recebeu uma multa do Ministério Público no Rio Grande do Sul por crime ambiental, uma multa de 8 milhões, outras fontes dizem 9 milhões e meio, mas uma multa que ele não pagou e ele teve o seu passaporte retido, ele e o irmão tiveram os passaportes retidos. E na hora de penhorar bens, no caso a conta bancária, ele não tinha dinheiro, ele tinha 20 reais. Ele retirou o dinheiro que ele tinha na conta. Então foram penhorados 57 imóveis dele para garantir o pagamento da dívida. No caso, isso é um dado, ele estava sem passaporte. Aí nós podemos elucubrar, será que essa busca por um passaporte falsificado teria vindo nesse contexto em que ele estava desprovido de passaporte? Será que, mesmo ele tendo recebido, porque ele recebeu de volta, ele já está em posse do seu passaporte brasileiro, será que ele não se confundiu na hora de usar o passaporte? Não temos dados, não sabemos. Ele tem passaporte também espanhol, né? Do tempo que ele ficou lá na Espanha, ele conseguiu essa nacionalidade. Ele tem um passaporte espanhol, inclusive. Tentou usar já, inclusive. Eu vi ontem uma reportagem, se não me engano, acho que na Rede Globo, no Fantástico. Ele tentou, inclusive, usar esse passaporte na época em que o brasileiro estava retido, né? Uhum. E o policial federal que recebeu esse passaporte sabia da situação e o impediu de deixar o país naquela circunstância. Pois é. Aí nesse contexto de readquirir o passaporte, ter de novo o passaporte liberado, é que ele procurou o governo federal e o governo, no caso o Bolsonaro, o nomeou embaixador do turismo do Brasil. É a imagem, né? Ou seja, associando a imagem do país a de uma pessoa. O que por si já é periclitante, porque qualquer dano que a pessoa promova vai causar dano à imagem da marca e, no caso, a marca Brasil. Sim. O país está associado. E o que aconteceu é que era um embaixador do turismo, é um cargo honorífico, não é um cargo com responsabilidades públicas, mas que trouxe um dano, um prejuízo ao Brasil, né? Se a ideia era alavancar a nossa imagem no exterior, aconteceu justamente o inverso. Dani. Caio, a gente que vive aqui, né, no contexto de fronteira, bom, inevitavelmente, às vezes surgem até aquelas brincadeiras de internet, assim, que o Paraguai prendendo por falsificação, né? Mas é muito interessante observar esse contexto que, como o professor bem falou no início, eu tenho o costume de falar professor porque ele foi meu professor, então para sempre ele vai ser o meu professor. Sempre. Exatamente. O doutor Fábio, ele comentou o Paraguai não é um país sem lei. Não adianta a pessoa chegar lá achando que vai querer fazer o que quiser, porque não vai. É um país responsável, um país estruturado que vem buscando mudar a sua imagem internacional, vem investindo numa diferenciação. No caso, Cidade del Este, a cidade que é uma porta, né, um portal de entrada para os brasileiros, vem investindo na qualificação, na diversidade de empresas, atraindo empresas brasileiras.
E nesse pacote todo de mudança de imagem vem isso também. A gente Vem. até noticiou recentemente o prefeito Ciudad del Este, que teve aquela demissão no fim do ano passado, se eu não me engano, dos responsáveis ali pelo trânsito na fronteira. Os fiscais de trânsito. Isso, exatamente. E colocou novos, até por suspeitas, né, de cobranças de propina, etc. Então, essa imagem vem sendo trabalhada fortemente pelos nossos irmãos aqui, o país vizinho Paraguai, né, professor? E o governo do Mário Abdo tem investido nisso pesadamente. Inclusive, a primeira... Inicialmente, tinha sido liberado Ronaldinho e o irmão, só que daí o Ministério Público voltou atrás, a juíza não determinou a liberação e foi revisto, mudaram o promotor e tudo mais, né? Uma tentativa de dar uma orientação diversa, aplicar a lei com o rigor possível, independentemente de a quem se trata. A lei, a justiça cega, a lei então pode visualizar a pessoa, o indivíduo. Cometeu um crime, tem que pagar, tem que se responder pela justiça. E houve aí uma mobilização também, né? Os moradores do Paraguai pediam aí, né, um maior rigor, né, nessa fiscalização, né, professor? Isso também pesou um pouco na situação, né? Com certeza, é uma demanda do povo paraguaio por ter mais seriedade pela aplicação da lei, pela luta contra a corrupção, que é uma luta comum a todos nós latino-americanos. E que o Paraguai está levando a sério. É um país que está crescendo, um país que está mudando o seu perfil interno e internacional, a sua imagem. E esse caso reflete muito bem essa mudança de posicionamento. Então, aquelas piadinhas de que ser preso por falsificação no Paraguai é um contrassenso, na verdade, mostram a mudança de posicionamento do país. E uma atitude que eu tenho sentido em relação a esse do caso Ronaldinho é que muita gente procura tirar a sua responsabilidade. Tratá-lo como se ele fosse um menino que não sabe o que está fazendo, que foi enganado. Mas a verdade é que ele é um homem. Ele é responsável pelos seus atos, já não é jogador de futebol há alguns anos, é aposentado, não precisa mais delegar a sua vida para familiares, para outros, né? Que é algo que a gente vê muitos jogadores que despontaram na carreira, saíram do nada e se tornaram milionários, como o Neymar, como o Messi. Eles delegam a vida para a família e acabam ficando reféns de fatos como esse, por não conduzirem a própria vida. Então eu acho que esse posicionamento, no sentido de tirar a responsabilidade, considerá-los inimputáveis, dar-lhes, não sei, um desconto, né? Eu acho que para a vida pessoal, para a vida real, não acontece e não deveria ser assim. A pessoa tem que respeitar a lei e cumprir a pena, responder pelos seus atos, né, perante a justiça. Professor, se a gente trouxer a questão para um contexto jurídico, ele teria o direito de pagar por isso, no caso aqui no Brasil, uma vez ele sendo cidadão brasileiro? Até porque a gente pensa também no contexto da realidade de prisões no Paraguai para a realidade do Brasil e ele teria, né, esse direito a cumprir, então, que seja, eu não sei ainda os detalhes da pena que vai ser estabelecida, a gente ainda não tem esse conhecimento. Mas como é que funcionaria isso? Existe um tratado entre o Brasil e o Paraguai que é a possibilidade de transferência de execução da pena. E que o Instituto foi melhor delineado na nova Lei de Imigração de 2017. Em que Recente. É bem recente. O tratado com o Paraguai é mais antigo, só que o Instituto agora ele foi incorporado, substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro, e a nova Lei de Imigração traz em detalhes esse Instituto. Então funciona assim: um estrangeiro dos países do tratado, no caso Brasil e Paraguai, que pratique o crime no outro, vai responder perante a justiça desse país, vai responder em juízo. Se for condenado, ele pode pedir para cumprir a pena no seu país. E isso já tem sido aplicado. O primeiro caso aplicado, Daniela, foi em 2008. No Dia da Mulher de 2008, olha, estão comemorando 12 anos aí, né? Quando uma paraguaia, de nome Maria Inocência, cometeu um crime no Brasil, tráfico de drogas, ela era mula, foi condenada e estava cumprindo pena no Brasil. E aí ela pediu para aplicar a lei, ela pediu para cumprir a pena no Paraguai. Ela cometeu crime no Brasil, foi julgada e condenada no Brasil e estava cumprindo pena aqui. Ela pediu
acionando o tratado para cumprir pena no Paraguai. E no Dia da Mulher, dia 8 de março de 2008, foi feita a transferência. O que na época foi um caso bem curioso, porque foi aqui em Foz. Ela estava cumprindo pena aqui em Foz, e a lei dizia que a transferência tinha que ser feita na fronteira. A lei não, o tratado. E a fronteira aqui é na Ponte da Amizade. Então, foi feita uma solenidade no Dia da Mulher, porque era uma mulher que estava sendo transferida. Fecharam a Ponte da Amizade por 2 horas, numa quinta-feira. Imagina a balbúrdia que foi, né? Pensa. Vieram ministros do Paraguai, do Brasil, para fazer a solenidade. Fecharam a ponte para fazer a transferência no meio da ponte. Foi uma balbúrdia, fechou o trânsito, acabou com toda a rotina transnacional aqui da nossa cidade. Que é uma rotina extremamente... Extrema. Todo mundo afetado, a cidade inteira sentiu os efeitos. Então, para você ver, uma lei um tratado que já existe há vários anos, agora com a nova lei que regulamentou o Instituto, permitiria sim que o Ronaldinho Gaúcho eventualmente cumprisse pena no Brasil. Se ele vier a ser condenado, porque ele ainda não foi, Sim. ele agora é réu, né? O crime foi apenas acionado perante a justiça pelo Ministério Público. Se ele eventualmente for condenado, ele pode pedir para cumprir pena no Brasil. São 11 horas e 53 minutos, 104.5 FM é a sua rádio, onde você estiver, Transnotícias no ar, nessa segunda-feira, 9 de março. Nós estamos conversando com o professor Fábio Aristimunho, que é advogado, especialista em direito internacional, também escritor, e falando sobre o caso Ronaldinho, que repercutiu muito, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Exatamente, Caio. E essa visão temporária, preventiva, por quanto tempo ele pode ficar lá? O que a lei diz? 5 meses, 6 meses? Isso realmente procede? Os nomes dos institutos divergem, né? Porque é outro sistema. Mas no caso, é uma prisão temporária em que, enquanto o Ministério Público está investigando, no período de investigação, ele vai permanecer detido. Depois, essa prisão pode ser convertida em temporária, e pode ser prorrogada no período de julgamento. Se for considerado que ele pode se evadir, né, pode fugir, ter meios para fugir da jurisdição. Então, tudo depende do juiz que vai decidir pela manutenção ou não da detenção. A gente vive numa região aqui de fronteira e muita gente, todos, né, recebemos aqui parentes e sempre aquela dúvida, né? Eu vou do país, que documento eu preciso levar? Aqui na Argentina são mais rigorosos quando se vai cruzar a fronteira, né? O Brasil, tempo atrás, também fazia a mesma coisa que lá, para dar uma espécie de resposta, né, a essa situação. O que é necessário, né? Na verdade, a gente tem um tratado aqui com os países do Mercosul que não é preciso você apresentar um passaporte para se adentrar no país, né? É isso? É isso mesmo. No caso, há um tratado do Mercosul, que é dos países do Mercosul e estados associados, que permite que os cidadãos desses países apresentem apenas um documento de identidade para transitar. Fora disso, nós brasileiros precisaríamos do documento geral, que é o passaporte. Para os países com os quais nós temos esse tratado, basta a nossa cédula de identidade, que são os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que está suspensa, mas não expulsa, e países associados, Chile, Equador, Bolívia, Peru e Colômbia, 10 países para os quais nós podemos viajar apenas com o RG. E veja só que interessante, na nossa condição de fronteira, Caio, a Argentina admite que nós, brasileiros, usemos o documento, a CNH, a carteira de trânsito, mas apenas para o trânsito transfronteiriço. Inclusive, próximo, quando a gente atravessa e para ali na aduana, eles perguntam, para onde você vai? Você fala, vou para o Porto Iguaçu, eles permitem. É uma liberalidade deles, que nós usemos a CNH. Agora, se você fala, vou para Concepción, vou para... Wanda. Vou para Buenos Aires, aí você tem que apresentar o RG ou o passaporte. Então, eu diria assim, a carteira de habilitação é uma liberalidade deles para o trânsito fronteiriço, não é obrigatório. No tratado consta só o RG. De outra parte, o reverso da medalha é que nesse tratado a Argentina colocou lá 4 documentos. O equivalente a título de eleitor, carteira de reservista, documento regional. E os nossos representantes colocaram um único documento, que é o RG. Esse é um mistério que eu gostaria de resolver. Por que não colocaram mais documentos? Por que não colocaram a nossa CNH lá? Pois é. Que é tão cômoda.
E não adianta, a gente que mora aqui, avisa amigos que vêm visitar de fora, familiares, traga RG. Se você quer ir para a Argentina, precisa do RG. Mas vem com carteira funcional, carteira da ordem, crachá do clube, querendo entrar em outro país, né? E aí fala, mas funciona, é válido em todo o país. Sim, mas não vale em outro país. O outro país é apenas o RG. Não tem jeito. 11 horas e 58 minutos. Chegou ao fim aí o nosso bate-papo aqui com o professor. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui, os esclarecimentos num assunto que está tomando a todos aí no momento, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho melhor do que é o direito internacional. Obrigado, professor. Eu aqui agradeço, muito obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição. Maravilha, vai voltar muitas vezes, com certeza, Com né, certeza, Caio? portas abertas sempre. Muito obrigado, 11h58. Já voltamos com mais Transnotícias para vocês.